Você já parou para pensar no significado real da noite que mudou a história do mundo? Uma noite tão simples, tão silenciosa, mas que ecoa até hoje em cada coração que acredita. Uma noite em que o céu e a terra se encontraram e a eternidade tocou a humanidade. Uma noite em que a esperança renasceu e o amor se fez carne. Esta é a noite mais importante da humanidade, o momento em que todas as promessas antigas se cumpriram e a luz brilhou nas trevas. E o mais impressionante é que esse acontecimento não ocorreu em meio à grandeza dos reis, nem ao luxo dos palácios, mas em um cenário humilde, onde o Criador do universo escolheu vir ao mundo de forma simples e silenciosa. A história que você está prestes a ouvir é o ponto de virada da humanidade, o instante em que o tempo se dividiu entre antes e depois, entre a espera e o cumprimento, entre a escuridão e a luz. Nada foi por acaso. Cada detalhe foi planejado desde o início dos tempos. Cada profecia apontava para este momento. Cada coração que ansiava por redenção encontraria ali o seu propósito. Porque naquela noite, o impossível aconteceu. Deus se aproximou do homem, não como um guerreiro, não como um rei imponente, mas como uma criança frágil, envolta em panos, trazendo consigo a promessa de paz, perdão e salvação. A humanidade, perdida em seus próprios caminhos, foi surpreendida pelo gesto mais grandioso de amor que já existiu. E até hoje, o eco daquela noite continua a ressoar. Uma estrela brilhou no céu para marcar o nascimento de uma nova era, e sua luz jamais se apagou. Essa história não é apenas uma lembrança distante. Ela é viva, presente e continua transformando vidas. É o maior símbolo da fé, a essência da esperança e a prova de que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, o divino se manifesta. Hoje, vamos mergulhar nessa noite sagrada. Uma noite que transcende o tempo, que une céus e corações, que revela a humildade do Criador e a grandeza do seu amor. Prepare-se para redescobrir o verdadeiro significado do Natal. Não o das luzes, dos presentes ou das festas, mas o do nascimento que deu sentido à existência humana. Esta é a noite mais importante da humanidade, o momento em que todas as promessas antigas se cumpriram e a luz brilhou nas trevas. Essa história que você está prestes a ouvir é o ponto de virada da humanidade, o instante em que o tempo se dividiu entre antes e depois, entre a espera e o cumprimento, entre a escuridão e a luz. Esta é a história do nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, a história da noite mais importante da humanidade. A parte inicial dessa história começa de forma silenciosa, quase despercebida, como se o universo estivesse prendendo a respiração antes do grande momento. O cenário é o vasto Império Romano, sob o domínio de César Augusto, o homem mais poderoso do mundo daquele tempo. Um decreto foi emitido de sua parte. Todos deveriam ser recenseados, cada um na cidade de seus antepassados. Para muitos, era apenas mais uma ordem imperial, mais uma burocracia de um governo distante. Mas por trás desse simples decreto, havia o mover invisível de Deus, preparando o palco para o cumprimento de uma promessa feita séculos antes. José, um homem simples, da linhagem de Davi, vivia em Nazaré da Galileia. Ele era carpinteiro, trabalhador, justo e estava comprometido com Maria, uma jovem pura e de coração temente a Deus. Ela trazia em seu ventre algo extraordinário, algo que nenhuma mente humana poderia compreender completamente: o Filho do Altíssimo. A notícia do recenseamento obrigou o casal a viajar de Nazaré até Belém, a cidade de Davi. Era uma jornada longa e difícil de quase 150 quilômetros, passando por desertos, colinas e estradas perigosas. José sabia dos riscos, mas também sabia que precisava obedecer. Maria, mesmo grávida e cansada, confiava na vontade de Deus. Cada passo dado naquele caminho era um eco das antigas profecias que anunciavam que o Messias nasceria em Belém. À medida que avançavam, o sol queimava durante o dia e o frio cortava a noite.
A poeira da estrada cobria suas roupas e o som dos passos do jumento se misturava ao murmúrio distante do vento. Mas em meio ao desconforto e à exaustão, havia paz. Eles sabiam que não estavam sozinhos. O olhar de José era firme, protetor, enquanto o de Maria refletia serenidade e fé. Ela carregava dentro de si a promessa viva de Deus, e mesmo sem entender completamente o que viria, ela se mantinha confiante. Ao se aproximarem de Belém, o movimento nas ruas aumentava. A cidade estava lotada de viajantes vindos de todas as partes para o recenseamento. O som de vozes, animais e carroças ecoava por todos os lados. José, preocupado, começou a procurar abrigo. Bateu de porta em porta, mas a resposta era sempre a mesma: não há lugar. Hospedarias cheias, casas lotadas, pessoas exaustas. Ninguém imaginava que aquela mulher, prestes a dar à luz, carregava o próprio Salvador. O tempo passava e a noite se aproximava. As contrações de Maria começaram e a urgência crescia. José, aflito, não sabia o que fazer. Foi então que um homem simples, vendo a situação, ofereceu um pequeno estábulo, um abrigo entre os animais. Não era o que José desejava, mas era o que Deus havia preparado. Sob o brilho suave das estrelas, entre o cheiro de feno e o balido das ovelhas, Maria deu à luz o Filho de Deus. Não havia médicos nem parteiras, apenas José, Maria e o silêncio da noite. Com ternura, ela o envolveu em pano simples e o deitou numa manjedoura. Aquele que criou as galáxias agora repousava em um berço improvisado. Aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra agora dependia do cuidado humano. O Criador se fez criatura e o infinito se tornou pequeno. Naquele instante, algo mudou para sempre. O tempo se dividiu. O céu olhava para a terra com admiração. Os anjos, invisíveis aos olhos humanos, se curvavam diante daquele bebê envolto em panos. Tudo estava cumprido. A profecia de Isaías se tornava real. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A noite estava silenciosa, mas no invisível, o mundo espiritual vibrava em adoração. A luz que viria a iluminar todas as nações havia nascido, e enquanto Belém dormia, sem perceber o milagre que acontecia em suas ruas, o plano perfeito de Deus começava a se desenrolar. A humildade daquele nascimento revelava uma verdade eterna. O poder de Deus se manifesta na simplicidade, e a glória do céu pode habitar nos lugares mais improváveis. O Messias havia chegado, e com ele, a esperança renascia. Enquanto Maria observava o pequeno Jesus dormindo em seus braços, o mundo parecia parar. Aquele recém-nascido, tão frágil, era a promessa viva que atravessara séculos. O ar do estábulo estava frio, o cheiro do feno e dos animais era forte, mas nada disso importava. Havia uma paz inexplicável ali, uma presença divina que tornava aquele lugar, tão simples e esquecido, o centro do universo. José, em silêncio, contemplava a cena com lágrimas nos olhos. Ele sabia que aquele menino não era apenas seu filho por lei, mas o próprio Filho de Deus. Seu coração se enchia de temor e gratidão. Ele se lembrava das palavras do anjo, ainda tão vivas em sua mente. O que nela está gerado é do Espírito Santo. E agora, diante dele, estava o cumprimento literal dessa mensagem celestial. O tempo parecia suspenso, mas fora daquele estábulo, a noite seguia como qualquer outra. Homens e mulheres dormiam, comerciantes fechavam suas tendas, soldados romanos patrulhavam as ruas, e ninguém imaginava que o Salvador do mundo havia acabado de nascer a poucos metros dali. No entanto, nos campos ao redor de Belém, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Um grupo de pastores vigiava seus rebanhos naquela mesma noite. Eram homens simples, acostumados com o silêncio das montanhas e o frio da madrugada. Viviam à margem da sociedade, considerados impuros por muitos, mas naquele instante seriam os primeiros a ouvir o maior anúncio da história.
De repente, uma luz intensa rasgou o céu. O brilho era tão forte que os pastores se lançaram ao chão, tomados de medo. O vento parecia parar. O ar se encheu de uma presença gloriosa. E então, uma voz se fez ouvir, clara, firme, repleta de amor e autoridade. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O medo deu lugar à admiração. A luz se expandiu e o céu se abriu ainda mais. Uma multidão de anjos apareceu, enchendo os céus com cânticos que pareciam fazer o universo vibrar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Era como se a criação inteira se unisse àquele coro celestial. Os pastores se entreolhavam, atônitos. Lágrimas escorriam de seus rostos. Eles sabiam que aquilo não era um sonho, era real. O Deus dos céus estava falando com eles, pastores anônimos, homens comuns. Quando a luz se dissipou e o céu voltou ao seu silêncio natural, restou neles apenas um sentimento: urgência. Um desejo incontrolável de encontrar o que os anjos anunciaram. Vamos até Belém, disseram uns aos outros. Precisamos ver o que o Senhor nos revelou. E assim, sem demora, deixaram os rebanhos para trás e correram pelas colinas, guiados pela fé e pela esperança. As estrelas pareciam mais brilhantes, como se o próprio céu mostrasse o caminho. Chegaram ao estábulo e encontraram exatamente o que o anjo dissera: Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Os corações daqueles pastores se derreteram em adoração. Eles se ajoelharam diante da criança e, por um momento, o mundo pareceu parar de novo. O silêncio foi substituído pela reverência. Não havia dúvidas. Aquele era o Messias, o Salvador prometido. Cada olhar trocado carregava lágrimas e sorrisos. Maria observava tudo, guardando aquelas palavras e acontecimentos no coração. Ela sabia que estava diante de um mistério profundo, maior do que qualquer compreensão humana. Os pastores, cheios de alegria, saíram dali proclamando a boa notícia. Passaram pelas ruas, batendo as portas, contando a todos o que haviam visto e ouvido. As pessoas se admiravam com suas palavras. Aqueles homens rudos, antes desprezados, agora se tornavam mensageiros da glória de Deus. O nascimento do Salvador havia transformado até mesmo os mais simples em testemunhas do divino. Enquanto o amanhecer surgia sobre Belém, a cidade começava a despertar sem saber que acabara de presenciar o maior milagre de todos os tempos. E nos céus, os anjos ainda entoavam cânticos, pois a luz que nascia naquela manjedoura jamais se apagaria. Enquanto a notícia do nascimento do Salvador se espalhava silenciosamente entre os corações despertos pela fé, Belém ainda seguia sua rotina. A maioria das pessoas voltava aos afazeres, sem perceber que o acontecimento mais grandioso da história havia acontecido bem diante de seus olhos. Mas para Maria e José, o tempo parecia ter um novo significado. Eles sabiam que aquele menino não era comum, e que cada gesto, cada olhar, cada respiro carregava um propósito eterno. Nos dias seguintes, a cidade se acalmou, o recenseamento terminou e uma quietude tomou conta das ruas estreitas. Maria cuidava do pequeno Jesus com ternura e reverência. O som suave do choro do bebê ecoava pelo estábulo, misturando-se a um murmúrio distante do vento que soprava pelas colinas de Judá. José, sempre atento, observava cada detalhe. Ele via em cada instante a confirmação das palavras que o anjo havia lhe dito em sonho. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E como carpinteiro, acostumado ao trabalho duro, José entendia a beleza do simples, o valor do silêncio, e agora percebia que Deus havia escolhido o mais humilde dos lugares para manifestar o mais glorioso dos planos.
Não havia luxo, mas havia luz. Não havia multidões, mas havia anjos. E acima de tudo, havia amor, o amor divino se revelando em forma humana. Enquanto isso, os pastores continuavam a espalhar a notícia por onde passavam. As pessoas os escutavam com espanto. Alguns duvidavam, outros se emocionavam, mas todos sentiam que algo diferente havia acontecido. E Maria guardava tudo aquilo no coração. Ela sabia que estava no centro da promessa, mas também compreendia o peso que essa promessa carregava. A alegria do nascimento vinha acompanhada de uma profunda reverência. Ela olhava para Jesus e sabia, aquele pequeno seria a luz para as nações, mas também enfrentaria a dor e o sacrifício. Ainda assim, ela sorria, porque o amor de Deus era maior do que o medo. Em meio àquele novo amanhecer, os céus continuavam em festa. O que acontecera em Belém não era apenas o nascimento de um menino, mas o início de uma nova era. O Criador havia se tornado parte da criação. O Eterno havia se revestido de humanidade e a graça havia descido à terra. E não foram apenas os pastores que receberam sinais desse milagre. De terras distantes, sábios do Oriente, homens que estudavam os céus, notaram uma nova estrela brilhando intensamente. Ela não era comum. Seu esplendor era diferente, como se anunciasse algo divino. Eles interpretaram o fenômeno como sinal do nascimento de um grande rei e decidiram segui-la. Deixaram suas terras, seus confortos e suas certezas movidos pela fé e pela curiosidade espiritual. Embora essa parte da jornada fosse relatada em outro evangelho, o propósito era o mesmo. Todos os caminhos, todas as nações apontavam para aquele pequeno bebê envolto em panos. O céu e a terra, o rico e o pobre, o sábio e o simples. Todos convergiam para o mesmo ponto, para o mesmo nome, Jesus. E assim, Belém se tornou o ponto onde a eternidade tocou o tempo. Nas colinas, os ecos dos cânticos angelicais ainda pareciam vibrar. O mundo havia mudado, mesmo que a maioria ainda não soubesse. Naquela simplicidade, Deus havia mostrado que o verdadeiro poder não está na força, mas na humildade, que o verdadeiro glória não está nas coroas, mas no serviço, e que a salvação não vem pela conquista, mas pelo amor. Enquanto o menino crescia nos braços de Maria, a promessa de Deus se tornava cada vez mais real. O Salvador havia vindo, e nada seria como antes. A humanidade que antes andava nas trevas, agora podia ver uma grande luz. O céu havia se aberto, e o nome de Jesus começava a ecoar pela história. E assim, o que começou em uma noite comum se tornaria o fundamento de toda a fé, o ponto central de toda a esperança e o símbolo do maior amor que o mundo já conheceu. Os dias que se seguiram ao nascimento de Jesus foram marcados por silêncio, contemplação e mistério. Maria e José permaneciam atentos, observando com humildade cada gesto daquela criança extraordinária. O bebê que dormia em uma manjedoura era o mesmo que sustentava as estrelas no céu. Cada suspiro, cada movimento, parecia carregar um significado que ia além da compreensão humana. O tempo passava lentamente em Belém, e a cidade voltava à rotina. O recenseamento terminara, os viajantes retornavam para suas casas e a vila, antes cheia e barulhenta, voltava à tranquilidade. Mas dentro daquele pequeno abrigo, a presença de Deus era palpável. Maria, exausta mas plena, sentia um amor que transcendia qualquer emoção humana. Ela embalava ao menino e, em meio às canções suaves que murmurava, percebia que estava ninando o próprio Filho do Altíssimo. José, firme e protetor, olhava para a família que Deus lhe confiara. Ele não tinha respostas para tudo, mas sua fé o sustentava. Ele havia aprendido que obedecer à voz de Deus, mesmo sem entender completamente, era o caminho da verdadeira paz. E assim, naquele lar simples, a promessa divina se cumpria todos os dias. Quando chegou o 8º dia, conforme a lei de Moisés, o menino foi circuncidado e recebeu o nome que o anjo havia revelado: Jesus. Um nome que significa: o Senhor é salvação. Naquele nome,
estava contido todo o plano de redenção, toda a esperança da humanidade. Dias depois, Maria e José levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como era costume dos israelitas. O templo estava cheio de fiéis e peregrinos, mas entre a multidão havia um homem justo e piedoso chamado Simeão. Ele era idoso e aguardava com fervor a consolação de Israel. O Espírito Santo havia lhe revelado que não morreria antes de ver o Messias. Quando Simeão viu Maria e José entrarem com o menino, seu coração foi tomado por uma emoção indescritível. Guiado por Deus, ele se aproximou, tomou o bebê em seus braços e começou a louvar com lágrimas nos olhos. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo Israel. Aquele velho homem segurava em suas mãos o cumprimento de todas as promessas. Ele havia esperado por toda a vida e agora, finalmente, contemplava o Salvador. Maria e José se maravilharam com aquelas palavras, mas Simeão, com um olhar sereno, também lhes deu uma profecia solene. Disse a Maria que aquele menino seria motivo de queda e elevação para muitos em Israel, e que uma espada de dor atravessaria a alma dela. Aquelas palavras eram como um lembrete de que a glória e o sofrimento caminham lado a lado no plano divino. No templo também estava Ana, uma profetisa idosa que servia a Deus com jejuns e orações. Assim que viu o menino, começou a louvar e a falar sobre ele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. O templo, acostumado à rotina dos sacrifícios, foi preenchido naquele dia por um brilho diferente, uma presença viva. Aquele bebê era o verdadeiro Cordeiro, aquele que um dia tiraria o pecado do mundo. Depois desses acontecimentos, Maria e José voltaram com Jesus para Nazaré, onde o menino cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O tempo passava, mas a promessa continuava viva. O pequeno que dormira na manjedoura crescia diante do olhar de seus pais, revelando cada vez mais a luz do céu em seus gestos e palavras. Aquele que havia nascido na humildade estava destinado a transformar o mundo inteiro. O nascimento de Jesus foi apenas o início, o ponto de partida de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. A noite silenciosa de Belém se tornaria o símbolo eterno da esperança. E cada vez que alguém lembra dessa história, o mesmo brilho daquela estrela antiga parece reacender nos corações. Porque o que começou em um estábulo simples continua vivo em cada alma que acredita. O Rei dos Reis havia vindo, não com exércitos, mas com amor, não com poder terreno, mas com misericórdia eterna. E o eco daquela noite, a mais importante da humanidade, ainda ressoa pelo tempo, lembrando-nos que a luz sempre vence a escuridão. Aquela noite em Belém não foi apenas um marco no tempo, mas o ponto de virada na história da humanidade. A promessa feita desde os tempos antigos havia se cumprido de maneira silenciosa, humilde e perfeita. Deus escolheu a simplicidade para manifestar a maior de todas as verdades, o amor. Em um mundo mergulhado em trevas, nasceu a luz que jamais se apagaria. O Filho de Deus, envolto em panos, deitado em uma manjedoura, veio não para ser servido, mas para servir, para curar os corações quebrados e restaurar o elo perdido entre o Criador e sua criação. O nascimento de Jesus revelou que a grandeza de Deus não está em exércitos, tronos ou coroas, mas na ternura, na compaixão e na graça. Ele veio para todos, para os ricos e os pobres, para os reis e os pastores, para os sábios e os simples. A manjedoura se tornou o símbolo da esperança, e o choro de um bebê ecoou como o som da redenção. Desde aquela noite, nada mais foi igual. A humanidade, antes perdida, agora tinha um caminho, uma verdade e uma vida. As profecias foram cumpridas, os céus se abriram e os anjos cantaram a melodia que continua a ressoar até hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
O que aconteceu em Belém foi mais do que um milagre. Foi o início de uma nova aliança, a prova definitiva de que Deus não está distante, mas habita entre nós. Ele escolheu nascer entre os humildes, para mostrar que o verdadeiro valor está no coração e que a fé é a chave que abre as portas do impossível. Ao lembrarmos dessa história, somos convidados a reviver a mesma esperança que brilhou naquela estrela, a mesma fé que moveu os pastores e o mesmo amor que envolveu Maria e José. O Natal não é apenas uma data, mas um chamado à transformação. É o lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a luz de Deus pode nascer dentro de nós. A noite mais importante da humanidade continua viva em cada coração que crê, porque aquele que nasceu em Belém continua sendo o Immanuel, Deus conosco. Que essa verdade permaneça acesa, guiando nossos passos, aquecendo nossa fé e lembrando-nos todos os dias de que o maior presente que o mundo já recebeu veio envolto em humildade e amor.